Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui ao canal Sentimento Tricolor. Aqui é a sua casa, aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Nesse vídeo de hoje, galera, eu vou tratar de um assunto que eu tenho certeza que é de interesse geral, tá? Que são reforços, ou seriam contratações. Pois é, tem uma grande diferença entre reforçar o elenco e contratar um jogador. Depois da vinheta eu vou te explicar sobre isso e muito mais. Fica ligadinho, hein? É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, que procurou o Fluminense, que digitou Sentimento Tricolor no YouTube, ou mesmo que o YouTube tenha te recomendado esse vídeo por você assistir outros canais, seja muito bem-vindo, viu? Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Meu nome é André Luiz, não sou jornalista, sou torcedor raiz. Tenho certeza que, assim como você, acompanho o Fluminense há mais de 30 anos pelas arquibancadas do Brasil afora. E ter você aqui no canal, junto com mais de 50 mil tricolores, é muito importante para mim, viu? Então não esquece, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o que eu publico do Fluminense aqui diariamente, de segunda a segunda, tá legal? Galera, rapidinho, eu vou pedir para você seguir no Instagram a NSA Vidros. A NSA Vidros é uma parceira aqui do canal, é a responsável por fazer esse quadro aqui, quadro espelho, escrito ali, a Tropa do Sentimento. Ele acende com LED. Eu tenho certeza que você que já está aqui há mais tempo já viu ele aceso. Eu não tomei vergonha na cara ainda, não troquei a pilha. São 4 pilhas, as pilhas acabaram, porque eu deixo aceso o tempo inteiro, porque é lindo esse quadro. Eu vou sortear um deles aqui no canal, mas se você não quer esperar o sorteio e quiser um personalizado para você, aqui no link... Aqui na descrição desse vídeo tem um link do Instagram da NSA Vidros. Você pode ir lá encomendar o seu. O Thiago, que é o responsável pela NSA, já está com encomenda até o final de julho. Então entra na fila lá, faça a encomenda do seu quadro espelho personalizado com LED, tá? Então conto com a ajuda de vocês aí, galera, para apoiar os patrocinadores aqui do canal, porque é muito importante para a continuação do nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Reforços, né? O presidente Mário Bittencourt, na última entrevista coletiva que ele deu aí, ele me surpreendeu, não sei a você, mas ele me surpreendeu, quando ele falou que o Fluminense, sim, contrataria de 2 a 3 reforços para as oitavas de final da Libertadores, Copa do Brasil e restante da temporada. Quando eu falo que ele surpreendeu, porque eu não esperava, tá? Eu já não esperava mais por reforço, achava que o Fluminense não ia contratar ninguém. Mas quando foi perguntado a ele se aqueles 30% de aumento na folha já tinham sido alcançados, ele falou que não, principalmente com a saída de alguns atletas, o Yuri, o Frazan, o Miguel está com esse problema na justiça, entre outros, então que liberou mais uma graninha e o Fluminense, sem fazer loucuras, iria ao mercado para reforçar o elenco. Na tarde/noite de ontem, o jornalista Marcelo Neves, do jornal O Globo, ele publicou uma matéria que o Fluminense, sim, vai contratar até 2 reforços, mas sem fazer loucuras, tá? No miolo da matéria, ele fala que o Fluminense está sondando o mercado, não tem negociação avançada com nenhum atleta e não tem pressa para contratar. Veja bem, hein? Hoje é dia 25 de junho. O jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño é dia 13 de julho, ou seja, daqui a 18 dias aproximadamente. Só que o Fluminense não tem pressa para contratar, né? Já cometemos o erro no início dessa temporada de fazer aquele pacotão de reforços aí às vésperas da nossa estreia na Libertadores. O Bobadilla não deu nem tempo de ser regularizado naquela primeira leva, teve que entrar naquela pré-lista para ser regularizado na semana seguinte. Será que nós cometeremos o mesmo erro agora? Aí a pergunta é direcionada para você, Mário Bittencourt, Paulo Angione, os responsáveis pelo futebol do Fluminense. O que me assusta mais ainda, galera, é que na entrevista coletiva da derrota para o Atlético Goianiense, quando perguntado se dentro desses reforços teria algum nome para a lateral esquerda, o Roger falou que não, que além do titular Egídio e do Danilo Barcelos, temos o GFT também. E que ele não quer atrapalhar esse crescimento do GFT, essa transição que ele está fazendo, né?
da base para a equipe profissional e que a lateral esquerda não seria o setor na qual o Fluminense se preocupa. E quando perguntado qual seria o setor, ele falou que ainda não sabe, que eles não avaliaram ainda para qual setor seriam essas contratações do Fluminense. Todos nós sabemos, rapaziada, eu e os mais de 50 mil torcedores do Fluminense que seguem aqui o canal Sentimento Tricolor e os outros milhões espalhados pelo Brasil e pelo mundo, sabem quais são os setores deficientes dessa equipe. Será que só o Roger e o departamento de futebol é que ainda não avaliaram, faltando 18 dias para o primeiro jogo contra o Cerro Porteño? Vai deixar para cima da hora? Se for para contratar depois da nossa eliminação, também não interessa mais, tá? O jogo mais importante do ano até o momento é esse, do dia 13 de julho contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, galera. A gente não pode abrir mão dessa partida, dessas oitavas de final, e nós não podemos abrir mão de reforços, tá? Esse elenco do Fluminense é o melhor elenco nos últimos 5 anos, mas isso não é margem, isso não significa, não é parâmetro para dizer que esse elenco é forte, o elenco é limitado. Nós ainda temos a limitação do nosso treinador, que não faz variações táticas, não muda a forma do Fluminense jogar, é teimoso, assim como todo treinador de futebol. Queria deixar bem claro que isso não é um privilégio do Roger. Todo treinador de futebol é teimoso, é cabeçudo. Quando ele tem uma convicção, ele vai com ela até o fim, mesmo que ele vá para o abismo, mas ele vai com essa convicção até o fim. Então, nós já temos o problema do nosso treinador. E ainda temos um elenco limitado. Ah, André, o elenco do Fluminense não é limitado. Esse elenco é bom, como eu já li várias vezes aqui nos comentários. Vamos lá, então? Vamos avaliar rapidamente, posição por posição? Jogo rápido, viu? No gol, Marcos Felipe não é o problema. Vou pular. Lateral direito, o Fluminense contratou o Samuel Xavier. Temos o Calegari. Não dá para ter 3 laterais do mesmo nível. Então, lateral direita, para mim, está resolvido. Zaga, eu também vou pular, tá? Porque se tem um setor do Fluminense que tem titular e reserva praticamente no mesmo nível, é a zaga. Nino, Manoel, Lucas Claro e David Braz. Ainda tem o Matheus Ferraz ali. Então, zaga também não é o problema. Lateral esquerda, não precisa nem falar, né? Seria um setor que o Fluminense precisaria contratar desde que liberasse, emprestasse o Danilo Barcelos. Eu sempre falo nos vídeos e nas lives. Danilo Barcelos e Egídio juntos ganham mais de R$500 mil. Então não tem espaço na folha para encaixar mais... Porque assim, é o seguinte, galera. Qual é a diferença de reforço para contratação? Contratação é aquele jogador que você traz para completar o elenco. Não, se precisar de um jogador por setor, a gente tem um cara aqui. É melhor ter ele do que não ter ninguém, do que improvisar. Isso é contratação. Reforço tem que ser minimamente um cara para ser do mesmo nível do titular, quando o titular é muito bom. Por exemplo, Manoel. Manoel é um pouco abaixo do Nino, mas é um jogador de muita qualidade. Então, sim, Manoel foi um reforço para a zaga. E quando o Nino está ausente, o Manoel consegue suprir aquela necessidade ali. Reforço é isso. Ou ele chega para vestir a camisa de titular e jogar, ou então minimamente ser do mesmo nível do titular, ok? Para ser do mesmo nível do Egídio, não precisa, né? Não precisa. A gente precisaria de um jogador para ser melhor do que o Egídio. Para ser melhor do que o Egídio, claro que não precisa ser um Marcelo da vida, mas não será um jogador que vai ganhar R$50 mil por mês. Vai ser um salário com jogador alto. Ou seja, um salário com jogador alto não, será um jogador com salário alto. Ou seja, a gente vai gastar o quê? R$1 milhão por mês com 3 laterais esquerdos? Tendo necessidade em outros setores? Então, lateral esquerda está descartado. O Fluminense não vai contratar. Volantes. Talvez a gente tenha a dupla de volantes aí entre as 5 melhores do Brasil. Iago Felipe e Martinelli. Ok, titular ok. Aí vamos para o elenco limitado. Quem são as reservas do Iago Felipe e Martinelli? Não tem. O Wellington é muito abaixo, mas muito abaixo. E o André entrou bem. Só que, na minha opinião, o André ele seria o primeiro volante. Ele seria aquele jogador de marcação, mais atrás. Ele não tem tanta qualidade como o Martinelli para sair, fazer aquela transição rápida, com habilidade. Ou seja, nós precisaríamos, no mínimo, tá? No mínimo, de mais um jogador para ser um reserva da mesma qualidade ali, do Martinelli e do Iago Felipe. Nós também não temos, tá? Quando a gente fala nas pontas, jogando pelo lado direito,
Ok, também não investiria nesse setor. Nós temos ali o Caio Paulista, que está fazendo uma temporada muito boa, e o Kaique, que vai ficar até o final do ano. Quando a gente pensa na ponta esquerda, vejo uma necessidade muito grande também. Gabriel Teixeira também é um garoto, oscila, mas qualidade, titular absoluto. E quando a gente vai para a reserva, galera, não tem ninguém, tá? Luiz Henrique, muito, muito mal. Na minha opinião, deveria ser colocado lá no Sub-23, no Sub-20, amadurecer mais, ou quem sabe ser emprestado para um outro clube, para ganhar maturidade, para desenvolver e ano que vem voltar. Não está entrando bem e não é de hoje. Pelo menos nos últimos 10 jogos, o Luiz Henrique tem entrado muito mal. Quando não entrava, era titular. Não é à toa que deixou de ser titular e foi para o banco de reservas. Teríamos a opção do Matheus Martins, mas eu já vou falar da base. Já eu vou falar da base, tá? André, você esqueceu o meio. Claro que eu não esqueci o meio-campo. Na minha opinião, seria o setor que o Fluminense precisaria reforçar com preferência zero, tá? Preferência zero. Quando eu falo zero, é a primeira. É a primeira. Nenê, Ganso e Casares. 3 camisas 10 com características completamente diferentes. Nenhum dos 3, na minha opinião, está preparado para vestir a 10 e resolver o nosso problema. Ganso, já desisti. Para mim, podia... Nós demos chances pro Ganso. 2019 não rendeu. 2020 não rendeu. Quase meia temporada de 2021 não rende. Chega. Para mim já deu de Ganso. Empresta ele pro Santos. Faz um acordo para ter rescisão amigável. A gente vai liberar aí de 400 a 500 mil de salário para poder contratar um jogador que chegue e resolve. Curioso, né? Que o Benítez estava à disposição, que só não veio pro Fluminense, segundo a imprensa, porque o Roger Machado falou que o Fluminense não precisava de meio campista. Vocês lembram disso? Eu noticiei aqui no canal, tá? O Benítez estava à disposição, não ficaria mais no Vasco. O Fluminense chegou a contactar o seu staff para saber se o salário era compatível e tudo mais. E o Roger falou que a prioridade não seria o meio. Então, talvez se o Benítez hoje não esteja no Fluminense, é graças ao Roger Machado, tá legal? No ataque, galera, temos o Fred, que não dá para crucificar, não tem estado bem, tá? Deixar claro que a bola tá batendo no Fred, ele não tá conseguindo dominar, dar o último passe, não tá bem tecnicamente. Acho um erro escalar o Fred quarto domingo. Poderia deixar o Fred para jogar só nos finais de semana, enquanto é Campeonato Brasileiro. Depois que as Copas começarem, Fred poderia jogar só as Copas, deixar fora do Campeonato Brasileiro. Não dá para o Fred jogar quarto domingo, mas esse esquema do Roger também sacrifica demais ele. Além do Fred, temos o Abel Hernandes, que já mostrou que pode ser importante, ok? Então eu, André, contrataria um jogador pelo lado esquerdo e um meia, camisa 10, inteligente, que pudesse chegar, vestir a camisa e ser titular absoluto. Vamos falar rapidamente da base. André, tu esqueceu de Xerém e tudo mais. O Fluminense jogou ontem. Estou gravando o jogo no dia seguinte, depois do 3º jogo pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Outra derrota. O Fluminense perdeu para o Cuiabá. E vamos ver a escalação que o Fluminense entrou em campo? Vamos lá. Pedro Rangel, Daniel, esse Daniel aqui é o Dani Bolt, ok? Rafael Ribeiro, Davi, Jefté, muito pedido na lateral esquerda. O Iris e o Wallace, também muito pedido na volância do time principal do Fluminense. Gustavo Apes, que já chegou a ser relacionado. Matheus Martins, da mesma forma. E Alexandre Jesus. Não é um moleque de Xerém, veio contratado do Cruzeiro. Camisa 9 é o João Neto, que foi um dos destaques da equipe Sub-17. Nós temos aqui nessa equipe 4 jogadores daquela geração dos sonhos, Sub-17, que encantou o Brasil e o mundo. Por que esses jogadores na mão do Ailton não conseguem render? Esse é o problema. Cuidado para não cair na armadilha de falar assim, ó, tá vendo? Esses garotos não são de nada, são enganadores, estão aí na equipe Sub-23 e não rendem. Não rendem porque se você assistir esse jogo dessa equipe de aspirantes do Fluminense, parece que eles se reúnem uma vez na semana para jogar. Sabe aquela pelada de final de semana? Quando se reúne todo mundo domingo de manhã, às 8 da manhã, e vai jogar um campeonato? É isso que aparece. Sem padrão tático, sem jogada ensaiada, um time é um bando em campo, completamente desorganizado. Esses jogadores não vão render. Não vão render. A minha pergunta é, por que ao invés do Ailton ser o treinador dessa equipe de aspirantes, o Eduardo Oliveira, que foi o cara que moldou essas peças todas na base do Fluminense, não assume essa equipe para poder dar uma qualidade maior ao esquema tático, de repente jogar até da mesma forma que a equipe principal joga, para quando o Roger precisar, o garoto tá pronto para ajudar. O Jefté, por exemplo,
3 jogos, 3 partidas muito ruins. 3 partidas muito ruins. Quem assiste futebol de base do Fluminense sabe. Ah, o Jefté é caneleiro? De jeito nenhum. Para mim, o Jefté é o melhor lateral esquerdo revelado em Xerém depois do Marcelo. Mas numa equipe desorganizada, sem padrão, não vai render. E tecnicamente ele tá mal. Então, para você que pede Jefté na equipe principal, assiste os jogos da equipe de aspirantes e vê se aquilo lá que ele apresenta na equipe sub-23 vai ser melhor do que o Egídio e o Danilo Barcelos apresentam na equipe principal. É uma pergunta que eu tô te fazendo, é um pedido que eu tô te fazendo. Assiste os jogos da equipe de aspirantes e depois vem aqui e me diz se o que está sendo feito lá é melhor do que o que está sendo feito no principal. Não é, galera. Infelizmente não é. O Fluminense precisa de reforços se ele quiser brigar por títulos e almejar quartas de final, semifinal de Copa do Brasil e Libertadores. Mas, infelizmente, a nossa diretoria acha que não tem pressa, não vai fazer contratações de qualquer jeito e vai aguardar por oportunidades de mercado até os 45 minutos do segundo tempo. O que nos resta? Cobrar, tá? De forma coerente, que o treinador Roger Machado encontre uma forma de jogar e faça essa equipe do Fluminense jogar de uma forma diferente e que consiga não só trazer resultados como minimamente ele estava trazendo, mas como ter performance e o Fluminense, a gente tem um mínimo de expectativa que vai avançar para as quartas, para as semifinais das Copas Libertadores e do Brasil, que o mês de julho agora será decisivo, tá? Será o mês mais importante do ano até aqui. Os 2 jogos contra o Cerro Porteño e os 2 jogos contra a equipe do Criciúma. Tá legal? Do jeito que a gente está jogando hoje, a gente não passa do Cerro e vai penar para passar do Criciúma. Tem que evoluir, tem que melhorar muito. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.